Salve Maria Santíssima. Vamos continuar falando sobre o purgatório hoje, a existência do purgatório e a tradição, que trazendo um texto do Garrigou Lagrange. No que a existência do purgatório se refere, devem distinguir-se dois períodos na tradição. Durante os primeiros 4 séculos, a existência do purgatório é afirmada, ao menos de forma implícita, pela prática universal das orações e sacrifícios oferecidos por intenção dos defuntos. Tertuliano diz: fazemos oblações pelos defuntos, 1 ano após a sua morte. Santo Efrem pede que se façam após o 30º dia do seu falecimento. São Cirilo de Alexandria crê que as orações oferecidas por sua intenção lhes obtêm socorro. Santo Epifânio e São João Crisóstomo falam do mesmo modo. As mais antigas liturgias mostram que esta prática era comum. Confirmam-no também as inscrições das catatumbas, que remontam ao século I. Pedem muitas vezes que Deus refrigere o espírito do defunto. Que Deus refrigere o teu espírito, Úrsula, que sejas recebida em Cristo, o que constitui uma alusão manifesta à pena que sofrem as almas do purgatório. Esta prática universal, que se encontra tanto no Oriente como no Ocidente, demonstra que existia uma crença geral na existência de um lugar e de um estado em que as almas justas, ainda não inteiramente purificadas, sofrem as penas devidas por seus pecados. Com efeito, a Igreja não reza pelos condenados, nem oferece por eles o sacrifício eucarístico. Assim se manifesta a fé da Igreja primitiva no purgatório, paralela à fé que nutre no pecado original e se exprime pela prática de batizar as crianças. Além disso, durante os primeiros 4 séculos, há testemunhos explícitos relativos às penas do purgatório. Tertuliano, no seu livro de monogamia, capítulo 10, fala de uma mulher que rezou pela alma do marido e pediu para ele o refrigério. Refrigério, atenuação ou cessação da pena do fogo. Santo Efrem fala de expiação dos pecados após a morte. São Cirilo de Jerusalém, São Gregório Niceno falam das orações pelos defuntos. No segundo período, a partir de Santo Agostinho, fala-se explicitamente do purgatório e da pena do fogo, que sofrem as almas dos justos, que não têm expiado suficientemente as suas culpas depois da morte. Os padres, sobretudo Santo Agostinho, São Cesário de Arles, São Gregório Magno, afirmam mesmo 4 verdades que contêm toda a doutrina do purgatório. Após a morte, já não há possibilidade de merecer nem de desmerecer. O purgatório existe e as almas justas que ainda têm alguma coisa a expiar sofrem lá as penas temporárias. Estas almas podem ser socorridas pelo sufrágio dos vivos, sobretudo mediante o sacrifício da Santa Missa. O purgatório acabará no dia do juízo final. Daí para diante, a liturgia relativa aos defuntos se desenvolve de forma muito apreciada, até que a doutrina da Igreja sobre o purgatório acaba por ser definida no Concílio de Leão, no de Florença e no de Trento. Aí temos como a fé da Igreja passa de um conceito sobre o purgatório, ainda confuso, para um conceito distinto. O mesmo se verifica relativamente ao batismo, ao sacramento da penitência, ao sacrifício da missa e a muitas outras verdades reveladas. Não se nos afigura descabido subliar, uma vez chegado a este ponto, muito embora não façam porventura uma ideia teoricamente distinta de certo mistério, como os teólogos de profissão, podem, no entanto, dispor de um conceito confuso, mais profundo e vivido, ou seja, a verdade sobre o purgatório já existia desde o início da Igreja primitiva, mas ela foi sendo compreendida ao longo dos séculos, né? Já nos primeiros séculos também. Muitos santos, cá na Terra, não saberiam explicar teologicamente por que é que o pecado mortal
difere do pecado venial, mas eles têm uma contrição muito mais profunda que muitos teólogos não saberiam dizer qual é. Formalmente, muitos teólogos também não saberiam dizer qual é essencialmente o sacrifício da missa, mas estão de todos compenetrados de sua grandeza e de sua fecundidade. Do mesmo modo, aqueles que rezavam com grande fervor nas catatumbas, à espera do martírio, e ofereciam duros sacrifícios para obterem aos seus mortos o refrigério, de que falam as antigas inscrições nas catatumbas, eles não tinham um conceito de purgatório, ou talvez tinham de forma confusa, mas tinham de forma vivida e profunda essa prática de rezar pelas almas. Não falavam como teólogos, mas rezavam pelas almas do purgatório. Muitos santos, sem terem podido consagrar-se ao estudo, que dá o conceito teoricamente distinto, passam do conceito confuso ao conceito vivido do pecado, da pena que lhe é devida, do arrependimento, da satisfação completa, do juízo, do inferno, do purgatório e do céu. É esta a ciência dos santos, em última análise, a mais realista e a que reveste maior valor para a eternidade. Abramos a imitação de Cristo e teremos um exemplo. Devemos estar dispostos a sofrer pela vida eterna tudo o que há de mais penoso. Repetindo, abramos a imitação de Cristo e teremos um exemplo. Devemos estar dispostos a sofrer pela vida eterna tudo o que há de mais penoso. Então fica aí um pouquinho do purgatório na tradição. Depois vai ter uma grande riqueza com Santa Catarina de Gênova, Santa Maria Madalena de Pazzi. Vários outros santos, né, tiveram essa experiência do purgatório na sua alma de forma mística. São João Bosco também teve a visão do purgatório, do céu, do inferno, do purgatório. Tantos outros santos tiveram essa visão, né? Santa Faustina, das almas do inferno, purgatório, um pouco da glória do céu. Então, vários santos que tiveram a graça de viver uma profunda mística com os novíssimos, nos ensinam um pouco das verdades eternas, em especial sobre o purgatório. A gente vai estar falando mais sobre isso em outros momentos. Deus abençoe a todos.